Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Danilo Borges. Obrigada, secretário, por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com quem nos assiste. Secretário, a gente está vivendo um dos piores períodos, né, de crises, de gripes pós-Covid. Queria perguntar para o senhor, já era esperado esse cenário e o que aconteceu para esse cenário, se já era previsível ou se foi além? Bem, realmente é um número muito preocupante, né, especialmente quando a gente compara com anos anteriores. As doenças respiratórias, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que existe um momento, por isso que a gente chama de sazonalidade, existe um momento do ano que elas vão aparecer e vão sobrecarregar o nosso sistema de saúde. A pergunta é quando, porque isso varia mesmo de ano para ano. Esse ano a gente vê que esse aumento de demanda por doenças respiratórias começou um pouco mais cedo do que no ano passado. Isso tem muito a ver com o clima, né? O frio ter chegado um pouco mais cedo e um pouco mais intenso do que no ano passado. A gente observa também que o ano passado a gente estava convivendo mais ou menos nessa época ainda com uma grande quantidade de casos da pior epidemia de dengue que Belo Horizonte já viveu. E isso, de certa forma, alterou também o comportamento da doença respiratória no nosso município. Outro fato interessante que tem nos intrigado é que no momento, né, a gente está aí na semana 21 para 22, semana epidemiológica que a gente fala, hoje a gente começa a ver uma pressão menor por atendimento, uma busca menor por atendimento e por internações nas crianças quando comparado aos idosos. Hoje os idosos estão preocupando mais. Então é previsível. A secretaria sabe o que vai acontecer, ela tem que estar preparada através de um plano que é sempre revisado por nossas equipes, e esse plano tem que ter alguma flexibilidade de acordo com o nosso monitoramento diário para a gente ter ações de acordo com aquilo que a demanda vai demonstrando. Então, a gente fez um movimento muito importante alguns dias atrás de abertura de leitos pediátricos. Nós abrimos 43 leitos, né? 20 no Odilon, 10 no Baleia, 13 no Hospital Ciências Médicas. Hoje a gente já tem feito um movimento da última semana para cá, de ampliação de leitos de adultos. Chamamos todos os hospitais da nossa rede contratualizada, estamos abrindo 17 leitos no Odilon Berens, isso porque a gente tem visto que uma pressão de porta para adultos hoje preocupa mais do que para criança. O senhor falou de uma melhora ali da situação. Belo Horizonte decretou ali, tem cerca mais ou menos de um mês, situação de emergência. Eu ia perguntar, essa situação melhorou? Como que está agora? Porque a sensação, né, pelo menos da população, quando vê, são hospitais sempre muito cheios. Por que esses hospitais continuam muito cheios? Bom, duas partes. Se está dando conta, né, esses hospitais? Para eu responder efetivamente, vamos dividir em duas partes. Belo Horizonte decretou emergência em saúde pública baseado em números, em um aumento expressivo de casos, mas que não necessariamente estar com esse decreto em vigência significa que a situação está crítica. O decreto ele nos permite abrir novos serviços, contratar mais agilmente novos profissionais, insumos, materiais, exames, expandir a nossa rede. E também receber recursos do governo estadual e do governo federal. É por isso que a gente também ainda mantém o decreto de emergência em vigor. Agora, a situação está sob controle. Poxa, o secretário está falando que a situação está sob controle, a UPA está cheia, o hospital está cheio. Isso ainda demora um tempo, algumas semanas, talvez 2, para que a população perceba, de fato, melhora. Diferentemente do atendimento à dengue, que também superlotava as unidades, mas eram pacientes de altíssima rotatividade, a exceção era a internação. Nesses casos de doença respiratória, muitas vezes é preciso um tempo para fazer o diagnóstico, então o paciente permanece mais tempo na unidade, e também a decisão se ele vai ser internado ou não depende de um uso ali de medicamento e como que vai ser a resposta a ele àquele primeiro uso. Então isso já justifica muito tempo de permanência dentro das unidades. Mas para além das unidades de transição, vamos dizer, transitórias como as UPAs, os hospitais também têm uma média de permanência mais alta. Então também os hospitais, os leitos de terapia intensiva ficam com pacientes por mais tempo. É por isso que o sistema permanece sobrecarregado. Provavelmente nós vamos ver números de incidência de doença caírem antes de a superlotação nas portas ser confirmada por todos nós. A gente pode falar então daqui mais ou menos 2 semanas. Isso. Então a gente vai ver esses hospitais menos cheios. Essa é a previsão.
A gente estava falando muito sobre a questão de pacientes, né, da região metropolitana que frequentam, usam ali o sistema de saúde de Belo Horizonte. Isso é uma preocupação? Como que isso pode sobrecarregar o sistema e o que Belo Horizonte tem feito ali para poder melhorar essa própria rede de atendimento? A gente entende, né, o SUS como universal, ou seja, todos têm direito, a gente não segrega isso para ninguém. A gente tem uma responsabilidade sanitária enquanto capital e quanto adensamento tecnológico de atender mesmo muitas especialidades que o interior do estado não tem, mas para além de tudo isso que é pactuado, combinado, né, tanto com o estado quanto os municípios, a gente percebe que muitas vezes o usuário vai tentar o percurso que atende à sua demanda de momento. E eu falo especialmente dos municípios do entorno da região metropolitana, quando eventualmente não tem a contento ali o seu atendimento sendo feito. É muito importante que a gente tenha uma atuação no sentido de ajudar esses municípios a se fortalecerem os seus respectivos sistemas de saúde, primeiro para o usuário ter assistência de qualidade perto da casa dele. Isso é o desejado. Mas também para que o sistema de saúde de Belo Horizonte não fique sobrecarregado. A gente tem algumas iniciativas, né, junto a alguns municípios do entorno, para que a gente possa, de fato, mudar essa realidade. Como que Belo Horizonte sente quando a gente vê alguns hospitais sendo fechados, né? A gente teve ali recentemente toda uma polêmica ali do Maria Amélia Lins, que fechou, teve até ali uma questão judicial. Como que isso acaba prejudicando Belo Horizonte? A gente não deseja que nenhum serviço seja fechado, né? É uma dificuldade muito grande o nascimento, o surgimento de um novo hospital na nossa rede e tudo que a gente puder, né, aquilo que nos compete fazer para que esses serviços fiquem abertos e atendam de fato a população de Belo Horizonte e todos aqueles que nos demandam para além de Belo Horizonte, a gente fará. É muito importante iniciativas como a que foi anunciada recentemente pelo Estado de trazer uma nova concepção, um novo hospital que eles pretendem fazer ali no bairro Gameleira, em que eles vão concentrar alguns serviços de alguns hospitais da rede FEMIG para que esse hospital ganhe em eficiência. Ora, eu enquanto secretário de Saúde de Belo Horizonte, se vejo uma estrutura nova, moderna, com maiores tecnologias, mais eficiente, atendendo 100% para o SUS e sendo regulada por nós, a gente defende o modelo, a gente quer mais que dê certo. Então, a gente quer mais parceiros, a gente quer mais oferta de leitos, a gente quer mais acesso para a nossa população. A gente vê o Estado ali prometendo entregar hospitais regionais, né? Fortalecer ali a rede do interior, pode ajudar a diminuir a sobrecarga em Belo Horizonte? E aí eu já te pergunto também, falta hospitais na região metropolitana? Eu acho que seria bem-vindo outros hospitais na região metropolitana. Hoje a gente tem estudos com relação a isso, exatamente para que a gente possa responder a essa pergunta. Sem aprofundar nos estudos, eu diria que sim, que é bem-vindo mais um equipamento hospitalar na nossa região. A população tem crescido numa velocidade muito grande e temos que lembrar que a população que depende do SUS cresce ainda numa velocidade maior. Com relação aos hospitais regionais do estado, a gente espera mesmo que, de fato, eles entreguem, né, tudo aquilo que se deseja deles. Qualidade perto da casa do paciente, evitando deslocamentos, inclusive muitas vezes perigosos por estradas do estado, né, e de fato diminuindo a sobrecarga nossa, que pode ser redirecionada para outras frentes quando esses hospitais regionais passarem a atingir plenamente a sua capacidade. E como que é o diálogo, o relacionamento ali com o governo do estado e até com o governo federal ali, quando a gente fala em questão de destinação de recursos para Belo Horizonte? Se precisa de mais, se esses recursos estão vindo ali na quantidade suficiente para Belo Horizonte? Diálogo é o melhor possível, temos muita abertura, tanto com o secretário estadual como com o Ministério da Saúde, com o ministro Padilha. Estivemos recentemente com o ministro, eu numa comitiva com o prefeito Álvaro Damião e uma bancada com muitos parlamentares. Fomos muito bem recebidos e foi sinalizado com uma possibilidade de incremento de recursos para Belo Horizonte. A gente, apesar de muitos diálogos com o governo estadual, nós precisamos avançar nessa agenda no mesmo sentido, porque o que se observa é que, para além da rede hospitalar, a gente precisa fortalecer as nossas outras redes. A atenção primária, a rede de saúde mental, a rede de urgência, que são as UPAs. Nós precisamos de mais recursos para custear essas linhas de cuidado, porque a gente tem observado que os investimentos feitos pelo governo estadual e mesmo pelo governo federal não têm acompanhado minimamente os reajustes que os insumos, materiais, medicamentos sofrem pela própria inflação. E
Quem paga a conta ultimamente tem sido o município. Então, é uma curva ascendente de recursos municipais. Veja, essas agendas com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde não são para Belo Horizonte desinvestir. É para que aquilo que Belo Horizonte continua investindo não cresça ainda mais. O orçamento da saúde de Belo Horizonte talvez seja um dos maiores orçamentos da prefeitura como um todo, mas ele ainda é pouco suficiente para tudo aquilo que a gente quer e a população espera de nós. É por isso que a gente tem pedido amparo para o governo federal e para o governo estadual. O senhor falou dessa conversa com o governo federal, já tem alguma expectativa de quando e de como que vai ser essa ampliação de recursos e se o governo estadual tem sinalizado algo mais ou menos no mesmo sentido? Olha, pelo caminhar e pelas reuniões que vieram subsequentes à audiência com o ministro Padilha, a gente espera aí um grande movimento, um grande anúncio ainda para o mês de junho, porque estamos avançando em duas frentes junto ao Ministério da Saúde. Um com a Secretaria de Atenção Especializada e outro com a Secretaria de Atenção Primária. Todos dois secretários deram bons acenos de que podemos sim conseguir mais recursos para o nosso município. Essa mesma agenda a gente quer incluir a Secretaria Estadual de Saúde, de modo que a gente faça aí uma grande pactuação para Belo Horizonte e região, porque isso afeta muitos municípios, ainda no mês de junho. E já dá para poder falar o que poderia ser feito? O que nós pedimos foi um incremento de equipes de saúde da família, né? O prefeito Álvaro Damião está convencido de que essa é uma frente muito importante para se investir em nosso município, exatamente porque é promovendo saúde que se diminui a procura pelo serviço de urgência e até mesmo as internações. Isso, inclusive, barateia o custo da nossa operação como um todo, o custo do SUS como um todo, e o prefeito tem fomentado que a gente leve adiante esse projeto para que a gente possa ampliar as teleconsultas, para que a gente possa fortalecer a saúde bucal no nosso município. Só que essas ações, elas viram uma reação em cadeia que vão qualificar muitas outras coisas e dialoga com a atenção especializada. Uma atenção primária que dialoga bem com a atenção especializada diminui os curtos-circuitos do usuário na rede, porque hoje o paciente vai ao centro de saúde, é solicitado ali para ele uma consulta com o especialista, ele espera um tempo para conseguir essa consulta, lá é pedido um exame, depois ele espera um tempo para fazer o exame numa outra fila, depois ele volta para a fila de retorno para o especialista e depois da consulta definitiva com o especialista, o médico da atenção primária, que foi quem gerou esse encaminhamento, muitas vezes nem sabe o que aconteceu, a não ser pelas palavras do próprio paciente. A gente tem trabalhado a atenção especializada acoplada com a atenção primária. Esse é um projeto que Belo Horizonte apresenta para o Ministério da Saúde como piloto. Olha, invistam e vejam se dá certo para ser replicado no resto do país. Bem como o avanço da telemedicina. Né? Para além das teleconsultas, a gente tem um prontuário eletrônico que está implantado em todas as unidades da nossa rede e nós temos que usar essa tecnologia que hoje já está disponível a favor do usuário, para ele ter informação de consulta, de exame, resultados, tudo na mão dele e a gente inverter essa lógica que até então nós éramos donos dos dados dele, do cidadão, do usuário. Não, o dado é dele, ele compartilha com quem ele quiser e ele tem mais autonomia. Essas frentes todas que estão todas em consonância com o plano do prefeito Álvaro Damião para a saúde no nosso município, a gente apresentou para o Ministério da Saúde e foi visto com muito bons olhos, porque esses problemas são desafios para outras metrópoles também. Quanto mais ações exitosas o Ministério tiver, mais informações e formatos ele tem para poder replicar isso no resto do país. A gente viu esse ano uma baixa procura ali na vacinação contra a gripe. O senhor acredita que isso ali pode ser uma herança ali da época da Covid? E o que Belo Horizonte tem feito ali para poder melhorar esses números ali de cobertura vacinal? Eu acho que uma resistência à vacinação, tal hesitação vacinal, ela já era embrionária na nossa sociedade ainda antes da Covid. É um movimento que nasce mais na Europa, uma coisa que a gente começou a estranhar muito, porque no Brasil nunca havia acontecido com tanta força, mas que ele aflora na pandemia com uma força muito grande e que
vem numa esteira de falsas notícias, de fake news, de questionamentos ideológicos sobre a nacionalidade de onde esses insumos são feitos, sobre a segurança, né? Muitas vezes desinformação por parte de órgãos que deveriam ser, né, os maiores balizadores das condutas. A gente viveu isso e isso depôs muito negativamente para quem defende vacina, como é o meu caso. E a gente hoje ainda tem um pouco dos questionamentos com relação a possíveis eventos adversos, né? Reações, eu vou tomar a vacina, eu vou ficar gripado, eu tenho uma festa hoje à noite, ou eu não posso usar determinada bebida, ou eu vou ficar com o braço doendo, não vou poder segurar minha criança. Então, o combate a esse tipo de pensamento é a informação. Quanto mais exemplos e informações as pessoas tiverem, menos esses medos eles vão ter. Mas também demovê-los da ideia de que se o outro está imunizado, isso vale para mim. É claro que não. A chamada imunização em massa, isso não serve para critérios de imunidade individual. Então, isso é um outro problema que leva as pessoas a ficarem resistentes a vacinar e que a gente vai também, aos poucos, mitigando, diminuindo. Agora, o que a gente tem feito é tentado levar a vacina o mais próximo possível das pessoas. A gente começa vacinando nos 153 centros de saúde da cidade, a gente amplia para vacinar também nos mesmos centros de saúde aos finais de semana, e a gente vê que aquilo já deu uma saturada. Então, o que mais que a gente pode fazer para levar essa vacina para mais perto das pessoas, aquele que não podia ir durante o expediente do centro de saúde e que já usou desse expediente no final de semana, que mais? Então nós começamos a vacinar em shopping centers, nas estações do metrô, hoje estamos vacinando na estação, no terminal rodoviário. Nos próximos dias a gente vai renovar a estratégia de vacinação no metrô e ampliar para alguns outros shoppings e parques da cidade. E em paralelo a isso, a gente abarca um outro público com o início da vacinação nas escolas municipais, nas EMEIs. São 145 escolas que, além de colocar o calendário vacinal dos profissionais que ali trabalham, a gente também dá oportunidade para as crianças vacinarem contra a gripe e contra todas as outras doenças previstas, né, no calendário vacinal, que eventualmente as crianças não estejam com ele em dia. E ainda fazemos ali um papel de levar para dentro das casas, das famílias, sensibilização, orientação através dos próprios alunos. E para além disso, a gente tem levado mensagens também que nos ajudam a evitar que essas crianças voltem para um serviço de urgência mais graves. Então, aqueles que já têm histórico de asma, de crise de bronquite, que fazem uso da bombinha para usar na respiração, para facilitar a respiração, olha, procure o seu pediatra, procure o seu clínico no posto, faça uso regular da medicação para evitar que você se agrave. São estratégias que a gente está pensando, né, de maneira inovadora, diferente, para tentar melhorar. E na nossa avaliação temos conseguido, né? A gente, do último dia D que teve no Parque Municipal para cá, a gente saltou de 26% de cobertura vacinal para praticamente 50%. Beleza, a meta é 90%, mas a gente já deu um salto grande em um mês e pouco de campanha. Como que vai funcionar essa questão da vacinação ali nas escolas? O senhor falou que é ali para professores, essas outras pessoas, mas também podem ser ali para os alunos. Como que vai funcionar? O foco são os alunos. O professor, né, vem também, eventualmente, se ele não tiver sido vacinado. Mas a gente tem visto que tem ainda um percentual de alunos que a essa altura já era para estar vacinado e que ainda não se vacinou. O que mostra que a gente está certo de investir nessa estratégia. O ano passado a gente aplicamos quase 50 mil doses nas escolas municipais e esse ano a gente quis repetir exatamente para aqui. Mediante uma autorização dos pais, né, vai uma cartinha para casa, o pai autoriza e aí no dia programado da vacinação naquela escola, a criança já é imunizada não só com relação à vacina da gripe, mas todas aquelas que não estejam em dia e que o pai autorize a criança a tomar. É assim que tem funcionado. Um dos problemas, não só de Belo Horizonte, mas da maioria das cidades, é a questão ali de atendimento pediátrico. Como que está essa questão em Belo Horizonte e se tem uma previsão ali de reforço do quadro de pediatras ali nas UPAs? Nós fizemos, né, exatamente porque a gente sabe que nessa época do ano a pressão por atendimento é muito maior, a gente monitora esses dados de atendimento
todos os dias, né? Tanto dados gerais, né, do número total de atendimentos, que hoje já está em mais de 280 mil atendimentos na nossa cidade, até os dados individuais de produção por cada unidade, né? Então, aquelas UPAs que têm atendimento pediátrico, a gente reforçou com um pediatra a mais. E nós vamos manter esse reforço durante todo o período de sazonalidade, enquanto a gente estiver registrando aumento de procura por casos pediátricos. Não é o foco da sua pergunta, mas vale a gente completar que quando a gente começou a perceber essa pressão por atendimento também dos adultos, a gente também reforçou as equipes das UPAs com clínicos para atendimento de adultos. Um outro gargalo também que é sempre citado é a questão ali de anestesistas, né? Qual que é o plano de Belo Horizonte para isso? Olha, o plano de Belo Horizonte é pedir ajuda, pedir socorro, e é algo que não é uma tarefa só do secretário municipal de saúde. A gente tem visto em todos os hospitais que têm contrato conosco e os hospitais rede própria terem os seus quadros de anestesistas deficitários. Isso é um problema exatamente porque você, às vezes, tem uma estrutura toda pronta e que precisa do anestesista para ela realmente ocorrer. Não adianta você ter o paciente, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cirurgião, sem o anestesista. Então, é algo que nos preocupa muito, mas não é um problema só da rede pública que tem contrato conosco. A gente sabe de situações parecidas, de problemas enfrentados também pelo sistema de saúde suplementar e até mesmo a rede privada. Uma tendência, né, a procura por contratos de pessoa jurídica, de conformações em cooperativas, uma dificuldade com sociedade de classe no sentido de ampliar vagas para novos residentes, porque poderíamos ter mais profissionais dessa especialidade no mercado. Então, é algo que a Secretaria de Saúde deve capitanear, mas não é a única que tem todas as possibilidades de resolver. É um movimento que nós precisamos fazer com a sociedade civil e com outros atores para a gente poder bem enfrentar. A gente viu também em Belo Horizonte os casos de hepatite A triplicaram, aumentaram bastante. Por que desse surto? É algo que está sendo estudado ainda, né? O que o Ministério fez foi nos fornecer mais doses de vacina para que a gente possa prevenir e exatamente evitar que surtos aconteçam, mas é algo que de vez em quando a gente vê com algumas doenças, né? Alguns períodos de acalmia e alguns períodos de exacerbação. A gente viu também em Belo Horizonte registrando ali um aumento, a gente está até fazendo uma matéria aqui, de 526% ali nos casos de coqueluche. O que a prefeitura tem feito ali para poder acompanhar essa situação? A gente tem orientado e capacitado a nossa equipe, porque é uma doença também que até então a gente não tinha tido muito contato e voltamos a ter muito contato, então é preciso a gente estar muito treinado para identificar e tratar corretamente, reforçar a vacinação. A gente tem aí, provavelmente por causa desse movimento anti-vacina, essa hesitação vacinal, um período em que muitas crianças de uma geração inteira ficaram com as suas doses negligenciadas, né? E a gente tem que ter também todo um cuidado com aqueles profissionais que lidam com as crianças da faixa etária mais suscetível, para que eles também sejam protegidos, e é isso que a gente está fazendo. Secretário, já caminhando para o final, eu queria perguntar para o senhor, essa situação de gripe aviária, né, pode gerar ali uma preocupação real ali de risco de contaminação das pessoas? Eu diria que não, mas também isso não significa tranquilidade para as nossas equipes. As nossas equipes estão alertas o tempo inteiro, monitorando, cobrando resultado de exames, suspeitando e investigando, porque é algo que nos deixa em alerta. Para a população que nos assiste, nos ouve, não, fiquem tranquilos, porque não há com que se preocupar. Para as nossas equipes, muito trabalho, porque a gente precisa ter certeza que essa mensagem para a população continuará sendo dita pelo secretário. Secretário, queria agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado, sempre bem-vindo também, voltar mais vezes. Eu que agradeço, foi um prazer. Boa tarde. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.